Amém. Se você é salvo, diga amém. Amém. E agora? Você já parou para pensar? E agora? Sou salvo. Porque você está na igreja, né? Nós estamos na página 32 da apostila, começando uma nova sessão do livro de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, mortos para o pecado, vivos para Deus. Página 32. Eu perguntei para vocês são salvos? Vocês falam, amém. E eu digo, e agora? E agora? Capítulos 1 a 5 lidam com essa salvação. Necessitamos e podemos ser justificados por Jesus. Porque a gente não tem justiça o suficiente para nos salvar. Agora, capítulos 6, 7 e 8, essa próxima seção do livro, não lidam com a justificação, lidam com a santificação. E quando eu pergunto para vocês, e agora? Agora é essa santificação. Agora é nosso crescimento na palavra de Deus. Deus faz tudo de propósito, vocês entendem isso, certo? Deus nunca faz algo e fala, ups, eu errei, e agora, né? Não, Deus não é assim. Tudo que acontece é de propósito. Então, quando Deus te salvou, Ele te deixou aqui nesta terra, enquanto Ele poderia te levar para a glória, porque você já é salvo. Não há nada impedindo você ir para lá. Deus não está dizendo, não, mas você tem pecado ainda. Não, você é justificado pelo sangue de Jesus. Ele pode levar você agora. Só que Ele não leva agora. Ele não leva agora porque Ele tem um propósito para a sua vida nessa terra. E para você cumprir essa vida, cumprir essa vontade de Deus, você precisa da ajuda dEle. E Ele opera no salvo, no crente de verdade, por meio dessa santificação. E Paulo começa a introduzir a ideia aqui em capítulo 6. E quando chegamos em capítulo 8, é um capítulo glorioso. É o topo do monte do livro de Romanos. Vocês não vão querer perder capítulo 8. Só que para aproveitar o que está lá, você tem que começar aqui em capítulo 6. Eu pedi para minha esposa ler para nós a primeira parte dessa passagem. Então nós estamos aqui em Romanos 6 e ela vai ler para nós em voz alta, sem sotaque, né, amor? Ela vai ler para nós versículos de 1 a 7. Tá bom, vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre as mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos contados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem dele foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado. Amém. Olha, eu falei sem sotaque, sabendo que ela ia ler muito bem, e leu muito bem mesmo. Pois é, parabéns para ela. Às vezes eu ouço alguém que é nativo tendo dificuldade. Ela não estava tendo dificuldade, então Deus abençoe ela. Amém. Então, nota aqui, página 32, diz parte 1, aqui em cima, a graça transformadora de Deus, ilustrada por, e 3 coisas aqui, batismo, semente e crucificação. Então, nós estamos falando sobre algo além de ser justificado, ok? Deixa eu falar isso de novo. Nós agora estamos falando de algo além de ser justificado.
Se você é salvo por Jesus, você é justificado por Ele diante de Deus. Amém. Justificado quer dizer que você não é e não será condenado pelo seu pecado. Amém. Justificado. Mas a salvação em Jesus nos trouxe algo além disso. Vamos ler algumas coisas aqui na apostila, a gente vai chegar nesse ponto. Diz aqui, de justificação para santificação, uma nova seção da epístola de Romanos. Romanos 1 a 5, o que a gente já estudou, né? Romanos 1 a 5 estabeleceu que a justificação por meio da morte e ressurreição de Jesus é possível e necessária para a salvação. Romanos 6 a 8 é uma nova seção da epístola que lida com a santificação do justificado, mostrando como ele vive a vida cristã em relação ao pecado, à lei e ao Espírito Santo. Boa noite para vocês. Agora, se vocês puderem marcar aqui no fim do parágrafo, como viver a vida cristã em relação ao pecado, à lei e ao Espírito Santo. É como navegar a sua vida cristã nesse mundo. E agora, né? Eu sou salvo. Uma das coisas mais tristes para um pastor é ver alguém confessar Cristo com uma vida que não muda. Vocês estão comigo? É extremamente triste ouvir alguém falar, eu sou salvo, mas fala do mesmo jeito, anda do mesmo jeito, tudo é o mesmo. Enquanto aqui a gente vai ver, Deus começou uma obra, algo maravilhoso na vida da pessoa. Agora vamos ler aqui sobre Romanos 6, essa questão. Diz aqui a questão de pecar após ser salvo pela graça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. O salvo, o justificado, peca, sim ou não? Peca? Vocês pecam? É verdade. Eu peco também? Será? Vocês ficam me acusando, com certeza. Tá bom, obrigado. Mas é verdade, eu peco também. Vamos ler esse parágrafo aqui. A nossa salvação é algo tão incrível e maravilhoso que às vezes é difícil até de compreender, embora seja simples. Basta crer e receber Jesus e o pecador será eternamente salvo. No capítulo anterior, Romanos 5, Paulo, por exemplo, destaca a graça de Deus de forma tão poderosa que não há espaço para a ideia de perder a salvação. Usando a linguagem dele, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas isso levanta uma dúvida natural no meio dos que não entendem ou não aceitam esse ensino. Se a graça sempre supera o pecado, será que devemos continuar pecando para que ela cresça ainda mais? Romanos 6 responde essa questão, mostrando que a graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos transforma, tornando o pecado incompatível com a nova vida que recebemos em Cristo. Eu me lembro evangelizando várias pessoas dessa cidade, ensinando as pessoas, e eu me lembro de uma mulher, e ela falou, pastor, mas eu acho que quando você é salvo de verdade, você para de pecar. Você para de pecar. Eu estava escutando ela, entendendo até por que ela falou isso, eu falei, mas você conhece alguém que parou de pecar? E ela pausou. Não. Eu também não conheço alguém que parou de pecar. Não existe isso, né? Mas daí a pessoa tem essa ideia e nós acreditamos no livro de Romanos e estudando o livro de Romanos, nós chegamos à conclusão que o cristão ainda consegue pecar, mas não perde a salvação. E quando a gente fala que você não pode perder a salvação, porque não é salvação temporária, é salvação eterna, a pessoa não gosta, não aceita. Ou então, a pessoa fala para mim, então o senhor está falando
que nós podemos ficar salvos ou ser salvos e depois podemos pecar, cometer adultério, matar, usar drogas e fazer isso e aquilo e ainda a gente vai para o céu. Mas se a gente não está promovendo isso, nós não estamos querendo dizer isso. Inclusive, quando você chega em capítulo 6 e começa a estudar, você nota que a salvação não é somente justificação, ou eu posso ir para o céu, mas também há uma transformação chamada santificação que começa a operar em você. E agora você não serve a Deus para ser salvo, você serve a Deus porque você já é salvo. Amém. E essa é a diferença. E Paulo começa a explorar essa ideia e declarar essa ideia aqui. Mas vocês lembram que no capítulo anterior, vocês podem até ler aí na sua Bíblia, Romanos 5, versículo 20, Paulo disse, onde o pecado abundou ou ficou sem uma barreira, você olhava para o horizonte para ver o fim do seu pecado e você não achava, eu sou tão pecaminoso, todos os mandamentos de Deus estão me condenando, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Toda a graça de Deus vai além dos limites do meu pecado. E eu não consigo achar o fim do meu pecado, mas a graça de Deus alcançou esse lugar e me salvou por completo. Eu sou salvo do meu passado, eu sou salvo do meu presente, eu sou salvo do meu futuro. Todos os meus pecados estão por baixo do sangue de Jesus Cristo. E quando Deus me vê, Ele não vê mais aquele pecador Joãozinho. Ele vê uma pessoa, Jesus Cristo. O sangue dele derramado por mim em sacrifício perfeito. Então, se é verdade, se eu pecar mais, isso não vai glorificar mais a graça de Deus, porque se o meu pecado vai abundando, né? E vamos pecar mais, né? Para mostrar como é gloriosa a graça de Deus. Vamos pecar mais e mais e mais. E nessa questão, Paulo começa Romanos capítulo 6. Então vamos chegar aqui e ver essa dúvida. Vocês vão ver versículo 1 que diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Vocês estão vendo a pergunta? É igual que a gente ouve hoje em dia. Então, se a gente não pode perder a salvação, vamos pecar, vamos para o bar. Né? E ele está lidando com a mesma dúvida. Isso me ajuda bastante. Porque se as pessoas estão questionando a minha pregação, da forma que as pessoas questionavam a pregação do apóstolo Paulo, eu me sinto muito bem, num lugar muito legal. Porque se a pessoa está argumentando contra o que eu ensino, do jeito que as pessoas argumentavam contra Paulo, eu prefiro ficar do lado do apóstolo Paulo e não do lado dos outros, entendeu? Então ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, eu estou ensinando que essa graça superabundante é uma licença para pecar? Qual é a resposta dele? Versículo 2, de modo nenhum. De modo nenhum. Eu não estou falando isso. Eu não quero falar isso. Paulo escreveu um monte de epístolas enfatizando como o crente não deve pecar e como andar na casa de Deus e como ser um exemplo ao mundo. Então ele fala, de modo nenhum estamos falando isso. Ele fala aqui em versículo 2, continuando, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Marque essas palavras, por favor. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mas apóstolo Paulo, o senhor não tinha falado isso anteriormente nessa epístola? Essa ideia de estar morto para o pecado e vivo, e não podemos viver mais nele, mas o que é isso? E ele está começando a entrar em algo espiritual. Anteriormente, capítulos 1 a 5, era algo judicial. Algo que tinha a ver com lei e quebrar a lei e ficar condenado. Agora ele fala sobre algo, eu estou morto? Eu já morri? É isso que o senhor está falando? Sim, você morreu. Quem você era não existe mais.
como a Bíblia diz em outro lugar, você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Então essa é a dúvida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E a resposta, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu citei essa passagem, mas para vocês poderem marcar aí, abra suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Eu acho que vale a pena ler essa passagem. Se você nunca leu, é para você, nesse momento, marcar na sua Bíblia e memorizar. Memorizar, porque Paulo está dando para nós uma verdade grandíssima para a nossa própria santificação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que transformação, né? Tudo se fez novo. Eu posso fazer coisas, Deus pode criar coisas. Em mim, Ele criou uma nova criatura. Eu não sou a mesma pessoa. E eu quero falar para vocês, vocês devem agradecer a Deus que eu não sou essa mesma pessoa. Deus fez uma obra em mim, Ele me santificou, eu sou transformado. Agora no ministério, vocês não estão vendo simplesmente Pastor John, vocês estão vendo os efeitos dessa santificação no Pastor John. Eu sou uma pessoa horrível sem Cristo. Horrível. Tudo que você pode imaginar, sou eu. Né? Eu mereço o lago de fogo, mas o Espírito Santo, pela salvação, começou essa obra de me santificar. E é uma obra diária, é uma obra toda semana, é uma obra todo mês e todo ano. E até o fim da minha vida, Ele está me santificando. E se você é salvo, você tem essa mesma transformação que Deus quer operar continuamente. Não somente no dia que você serve Jesus, mas continuamente lapidando você, limpando você, transformando você, manifestando ao mundo a graça de Deus que você tem na sua vida. Amém. Aqui no fim da página 32, quando somos salvos, o Espírito Santo opera uma transformação em nós. O nosso novo homem, porque ele fala sobre o velho homem, mas o nosso novo homem, arrependido do pecado, não tem prazer em pecar deliberadamente. Página 33. Ainda podemos ser tentados pela carne, mas a transformação é contra o desejo de rebelar contra Deus. A segunda forma da morte, justificação que afeta o nosso destino. Ao sermos justificados, morremos para o pecado diante de Deus, assim como um criminoso morto não pode ser julgado, nós, mortos com Cristo, estamos livres da condenação do pecado. Então eu estou enfatizando aqui dois lados dessa morte. Um lado, claro, eu morri com Cristo, então o Joãozinho, pecador, ele não existe mais. Deus não pode condenar ele, está morto, né? Agora eu sou o novo, o transformado, o justificado, né? E por outro lado também, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo opera em mim por causa de... E sabe o que? Eu quero enfatizar uma palavra que dá muito debate hoje em dia. Eu não quero entrar em debate nenhum com ninguém, mas é a palavra arrependimento. Arrependimento. Arrependimento não nos salva, mas está presente quando você recebe Jesus de verdade. Arrependimento é um ponto de vista que mudou para com o seu pecado e para com a sua própria pessoa pecaminosa. Arrependimento diz, quem sou eu? Olha meu pecado, eu não quero isso. E é a fé em Jesus Cristo que te salva. Mas para você receber Jesus de verdade, em primeiro lugar, você tem que se arrepender. As duas coisas acabam acontecendo ao mesmo tempo, são dois lados da mesma moeda da nossa salvação. Mas arrependimento aconteceu em mim. E em você que recebeu Jesus. Então isso quer dizer que eu posso declarar, eu sou salvo,
eu sou salvo para sempre, eu não vou perder essa salvação, e dentro de mim há um arrependimento que Ele está operando em mim continuamente, de tal forma que eu não quero voltar ao pecado. Agora, para esclarecer, eu posso ficar tentado, sim ou não? Posso. Mas não é aquela tentação de querer fazer maldade, né? Mas é aquela tentação que provoca as concupiscências ou desejos errados no coração, né? Você fica chateado com alguém e você quer falar um palavrão. Não que você quer pecar, mas, nossa, aquele palavrão é muito gostoso nesse momento, né? Você está pensando naquela palavra, né? Ou seja o que for, não sei qual é a tentação da sua vida, mas chega aquele desejo de fazer a coisa errada, mas não de cometer pecado. Tem um arrependimento dentro de você. E como cristão, quando você peca, dói. É algo amplificado, algo que ficou maior e, eu errei, eu não quero isso. E você volta a Deus. E tem muitas pessoas que recebem Jesus, não entendem essas coisas, e no próximo dia cometem algum pecado e ficam loucas. Eu perdi a minha salvação, a coisa já era, eu não sou salvo, nada aconteceu. Mas lembra, a santificação não é algo que acontece no momento da sua salvação que transforma tudo. Lembra o que a gente falou? Todo mundo ainda peca. Todo salvo ainda tem pecado. Vai acontecer. Mas com todo dia que você cresce, o Espírito Santo opera essa santificação em você. Amém. Agora, vamos chegar aqui a essas imagens, dessa santificação. Tem a morte, o sepultamento e a ressurreição. Essas três imagens poderosas que ele usa para nos mostrar como morremos para o pecado. E o primeiro desses é o batismo. Se você já foi batizado nas águas, levanta a mão, por favor. Ok? Agora eu vou fazer outra pergunta. Se você já foi batizado, antes de ser batizado nas águas, levanta a mão. Interessante. Eu não sei o que vocês querem dizer, mas eu espero que quer dizer a verdade, né? Porque existe realmente isso, a gente vai ver isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Isso pode causar uma confusão. Meu alvo não é isso. Meu alvo é simplesmente ser muito honesto com as Escrituras. Há quantos batismos diferentes na Bíblia? Há quantos batismos diferentes? Vocês falam 2, né? Vocês concordam com eles? Não, você não concorda? Concorda? Há quantos? Então, se não é 2, é quantos? 3? Ele fala 3, tá? Beleza, 3. Tem outra resposta? Alguém fala que tem um só? Ok. A resposta correta, a não ser que eu esteja incorreta, né? Mas a resposta correta, 9 batismos na Bíblia. Vocês só... E agora, pastor, explica isso. Mas há 9 batismos na Bíblia. Há 9. E eu não vou passar o tempo nessa aula para mostrar todos esses 9 batismos, mas realmente existe na Bíblia 9 batismos. Ou mais, talvez, mas eu sei de 9, tá bom? Aqui ele usa o batismo e você conhecendo a palavra de Deus, você pode ficar um pouco confuso. Qual batismo? O que ele está falando aqui? Então, deixe-me ler esse parágrafo aqui. Vocês estão vendo aqui na página 33. E diz aqui o batismo, morte, sepultamento, ressurreição com Cristo. Eu vou ler esse parágrafo para vocês. A forma como Paulo usa o batismo... Vocês são engraçados, eu estou rindo aqui, eu preciso voltar para o que estou ensinando aqui. A forma como Paulo usa o batismo nesta parte do capítulo é confusa até entendermos que ele está falando principalmente sobre o batismo do Espírito Santo, com o qual o crente se identifica publicamente ao ser batizado em água. A própria palavra batismo originalmente significava imersão.
Hoje, quando você ouve a palavra batismo, você já imagina uma igreja, né? Fazendo alguma coisa com a pessoa. Mas o significado, o original é imersão. Sabendo disso e vendo o texto bíblico, nós batistas batizamos por meio da imersão. Inclusive, só uma notinha, um rodapé aqui, nós não escolhemos o nosso nome batista. As igrejas, especificamente a igreja católica, batizavam bebês por aspersão. A gente não aceitava, porque a Bíblia deixa bem claro, em Atos 8, que você pode ser batizado por imersão somente depois de crer de todo o coração em Jesus Cristo. Então, a gente recebeu o nome de anabatistas, que quer dizer rebatistas, ou pessoas que batizam uma segunda vez. Para nós não é uma segunda vez, porque a primeira vez não era válida. Era um bebê que não sabia de nada. Então, eles atacavam os batistas, matavam os batistas e davam para os batistas o nome de anabatista, que ficou menor falando batista. E tem gente que fala que o movimento batista saiu da Inglaterra em 1000 e alguma coisa, ou não lembro, 1500 alguma coisa assim. Não é verdade. Se você estudar os documentos antigos, até da própria Igreja Católica, sem usar a palavra batista, eles reclamavam de povos que não aceitavam o batismo da Igreja Católica. E falavam dos nossos antepassados religiosos, vamos dizer, sem usar o termo. Dá para ver que existia realmente isso. E claro, quando você lê a Bíblia, leia Atos 8, você vai ver. O batismo é por imersão e somente para crentes, não para bebês. Não é para bebês, alguém que crê mesmo. Então, é por imersão. Continuando aqui, então, a gente está saindo do rodapé, vamos continuar. Quando uma pessoa recebe a Cristo, ela é imersa nele, em Jesus Cristo. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O crente morreu espiritualmente, seu velho homem foi sepultado e ele ressuscitou com nova vida. Isso acontece por meio do Espírito Santo, que entra em você na hora que você recebe Jesus. Este batismo espiritual acontece na salvação e posteriormente simbolizado pelo batismo em água. Esses batismos são 2 de 9 batismos diferentes mencionados na Bíblia. Agora, só uma coisinha aqui, Efésios 4:5, que diz que há um só batismo, não contradiz isso. Esse versículo está simplesmente afirmando que a igreja não deve ser dividida por pessoas que procuram fazer como que existia ou exista vários batismos do crente. Por exemplo, eu fui batizado por Paulo, e outro fala, mas eu fui batizado por Apolo, algo assim. Não, há um batismo só para o crente. Essa é a ênfase de Efésios 4:5. Mas quando você lê a Bíblia inteira, você vê, não, mas tinha o batismo de Moisés, o batismo de arrependimento de João Batista, o batismo de Jesus, tem o batismo do crente, tem os batismos no plural em Hebreus. Então, tem vários, tem 9, e a gente tem que entender isso. Aqui em Romanos 6, ele usa o batismo pelo Espírito Santo, ilustrado pelo batismo nas águas, esses 2 batismos, para mostrar como a gente morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Vocês estão comigo? Eu falei muito, mas vocês estão entendendo? Tudo bem. Então, primeiramente, o batismo espiritual. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, rapidinho, capítulo 3. E eu vou ler para vocês versículos 10 a 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, Deus está falando aqui sobre árvores boas, que ele vai recolher o fruto, e árvores não boas, que vai jogar no fogo, representando pessoas diferentes. Pessoas iam para o inferno, ou para o céu, e pessoas iam para o inferno. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas falando de Jesus. Desculpa, João Batista está falando aqui.
Eu vou batizar com o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, para dar uma explicação, versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então você está vendo um grupo de pessoas salvas e outro grupo não salvas. Jesus vai batizar com o Espírito Santo os salvos, é isso que acontece quando você recebe Jesus, mas ele batiza com fogo os não salvos. Ele fala sobre essa ideia de queimar, esse fogo não vai se apagar. E, em outras palavras, me ouça muito bem, juntando todas as ideias aqui em versículos 10, 11 e 12, o batismo com fogo não são dons espirituais e milagrosos. Não é ênfase aqui. Essa é uma passagem escatológica enfatizando que Jesus é quem julga os descrentes e que abençoa os crentes. Essa é a ideia. Agora, eu não tenho marcado isso aqui na passagem. Vamos para Efésios capítulo 1. Eu quero deixar bem claro isso para vocês hoje à noite. Efésios capítulo 1. E vamos ver a ordem das coisas. Efésios 1, versículo 12, termina com as palavras em Cristo. Efésios 1, 12, em Cristo. Versículo 13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, note aqui, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ok? Então você creu e o Espírito Santo selou você. Então pergunto para vocês, quando é que alguém recebe ou é batizado pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo de Deus? Quando? Quando aceita Jesus, ou recebe Jesus, exatamente, essa é a ideia. Você recebe Jesus, ele entra em você. E ele, versículo 14, diz, ele é o penhor da nossa herança. Penhor quer dizer o quê? Alguém pode me dizer, me dar uma palavra que é sinônimo a essa palavra, penhor? Garantia, exatamente. Então, se você tem o Espírito Santo, é garantia que você é salvo. E você vai receber essa herança. E o que acontece se você pecar com o Espírito Santo? Ainda em Efésios, vamos para capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o quê? O dia da redenção. Então, se você pecar, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te abandonar? Não, ele fica o quê? Triste. Ele está em você, está querendo te santificar e você deixa ele triste. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12 e ver mais uma passagem. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo entra em você para te santificar. Mas ele faz uma outra obra em você. Note aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, note aqui, formando o quê? Corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, o batismo coloca você, esse batismo do Espírito, não nas águas, mas o batismo do Espírito coloca você no corpo de Cristo. E Paulo fala isso para os coríntios, falando sobre todos. Agora, esse corpo de Cristo aqui, eu preciso interpretar com cautela, é obviamente todo mundo que é salva. Mas se alguém pergunta, e a igreja local? Porque se eu já sou o corpo de Cristo, o que é a igreja local? A igreja local também representa o corpo de Cristo e é o corpo de Cristo. E isso leva
para o batismo nas águas. O batismo nas águas, o que acontece? Primeiramente, vamos para Jesus. E daí eu explico esse batismo nas águas. Jesus morreu numa cruz. Depois ele foi sepultado e depois ele ressuscitou. Você, quando você recebeu Jesus, você morreu com Cristo. Seu homem velho foi sepultado e agora você anda em novidade de vida, certo? Quando você é batizado nas águas, que é depois disso, depois de receber Jesus e ser batizado pelo Espírito Santo, o seu corpo cruza, quando você entra na água, cruza a superfície da água, certo? Cruza, como Jesus morreu na cruz, e o pastor, algum homem da igreja, coloca você por baixo da água e você simboliza um sepultamento, certo? E quando tira você da água, levanta você da água, isso simboliza o quê? Uma ressurreição. Você entrou corpo seco, você sai corpo molhado ou diferente, novidade de vida. Está tudo ligado. Agora, vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu estou tentando ligar muita coisa, então se eu estou perdendo alguém, fala, pastor, já me perdeu. Eu não quero perder ninguém, mas há muito a ser entendido nesse caso. Atos capítulo 2. Vai para o fim do capítulo, é Pentecostes, Pedro prega para muita gente. E 3.000 pessoas acabam recebendo Jesus, se batizam. Vamos ver aqui versículo 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberem a sua palavra. E naquele dia, note aqui, agregaram-se quase 3.000 almas. Ou 3.000 pessoas foram adicionadas para alguma coisa. Vamos continuar. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora, vamos chegar aqui em versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, nota essas palavras, acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Eu vou falar o meu entendimento, porque há muitos que debatem sobre essas coisas. Então, eu vou falar o meu entendimento dessas passagens. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você é batizado pelo Espírito Santo, que começa a sua santificação. Esse mesmo batismo é invisível. Ninguém viu o Espírito Santo entrar em você. Mas segundo 1 Coríntios 12, 13, isso colocou você no corpo geral, vamos dizer, de Cristo. O corpo de Cristo. Você faz parte disso. Quando você aceita o batismo nas águas, não é invisível, é público. É visível, é para ser visto pelos outros. E é realizado por meio de uma igreja, a igreja que está recebendo você como membro naquele corpo visível, um corpo específico. Então você entra na membresia da igreja por meio do batismo nas águas. Você já faz parte do corpo de Cristo pelo batismo no Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Mas o batismo nas águas é sua forma de falar, eu sou de Cristo mesmo, eu faço parte do povo, e essa igreja local prega o evangelho, e eu quero me juntar com esse povo e declarar para todos, eu sou de Jesus Cristo. Amém. Essa é a ideia do batismo. Agora, se alguém chegar e ensinar outra coisa, discordar disso, eu peço para você, não falar, mas pastor John falou, não, vai de volta para a Bíblia e mostra para as pessoas o que a Bíblia fala. Porque há pessoas que brigam sobre tudo isso, mas você pode usar Atos 2, 1 Coríntios 12, Efésios 1, Efésios 4,
a João 8, que eu nem li João 8, e você pode usar para ajudar. Então, Paulo está querendo, com essa primeira imagem, levar o povo a concluir, olha, vocês morreram com Cristo. E o batismo representa, simboliza isso. Agora, eu estou vendo o relógio, deixa eu tentar fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar as outras imagens e terminar essa aula hoje à noite, tá bom? Então vamos ver versículo 5 de Romanos 6. Versículo 5 diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Agora ele fala sobre a ideia de plantar uma semente. E a ideia é você ter uma semente morta. Por que morta? Porque não precisa de água, não precisa de sol, não precisa de nada. Pode colocar em alguma prateleira e deixar lá por muito tempo. Inclusive, eu coloquei aqui na apostila, você pode ler sobre isso no fim de página 33, que o pessoal achou sementes de 2.000 anos de idade, em um lugar chamado Massada, em Israel, no sudeste de Israel. E eles acharam essas sementes antiguíssimas e plantaram elas. Sabe o que aconteceu? Brotaram. Há uma árvore chamada Metúsela, eu acho que é em português. E você pode ir, eles plantaram uma outra e deu tamarinda, eu acho que é uma fruta assim. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui. Mas enfim, eles plantaram e você pode comer esse fruto de sementes muito antigas. Uma coisa morta. Quando você vê uma semente, você já olhou para a semente e falou, olha, que coisa linda, né? Olha só. Não, você não faz isso com uma semente. O que você quer fazer com a semente? Você quer plantar ela. Para você é uma coisa morta, não dá nada para você. Mas você coloca no chão e deixa no chão, colocando água, e o milagre acontece. É um milagre, não é? Um milagre. Não estava fazendo nada, mas você coloca no chão com água e sol, e algo começa a sair do chão. E se é uma flor, há um botão que um dia se abre, é a coisa mais linda. E você compara a flor com a semente e você faz essa pergunta: como? E Deus está falando através de Paulo aqui, é exatamente isso que acontece na vida do salvo. Você era uma semente morta. Você não tinha valor nenhum, mas você morreu com Cristo, plantado com Cristo, e Ele ressuscitou você espiritualmente, e agora você se abre como uma flor santificada para a obra dele. Essa é a ideia que ele está nos dando aqui em versículo 5. E a terceira imagem é a crucificação. Vamos ver rapidinho, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. E esses dois versículos comparam a nossa morte com a crucificação, e esses dois versículos estão nos preparando para o resto desse capítulo. Eu quero que vocês imaginem comigo uma crucificação. Eles crucificaram de formas diferentes, mas era algo extremamente violento. Mas eles abriam os braços da pessoa, eles colocaram pregos bem grossos, normalmente aqui, que aqui fazia parte da mão, segundo a linguagem deles, entre os ossos aqui. Se eles colocassem aqui, alguns acreditam que eles passaram um tipo de corda, alguma coisa para segurar, para o prego não rasgar aqui e a pessoa cair no chão. E a pessoa ficava ali e a coluna deslocando, a pessoa não conseguia respirar de forma normal, a pessoa precisava usar os pregos para se levantar para poder respirar. A pessoa não morria em 3, 4 horas. Às vezes a pessoa ficava na cruz por 72 horas, 3 dias. Quando era uma cruz mais para baixo,
Os cachorros chegavam e comiam os pés da pessoa lá embaixo. Você fala, que horror. Exatamente, Roma era horrível. Onde eles faziam isso? Dentro de uma cadeia escondida? Não. Eles colocavam na esquina da rua para mostrar para a população, se você desobedecer à lei romana, você vai sofrer do mesmo jeito. Então não desobedeça. Graças a Deus nós estamos aqui no Brasil, né? Não é o Império Romano. Mas quando você está na cruz, você não consegue fazer nada. Irmãos, quando você recebeu Jesus, você morreu com Ele. E você não pode fazer mais nada. O homem velho já era. Você foi crucificado. E é isso que ele está falando para nós. Então não faz sentido voltar para a sua vida anterior, porque aquela pessoa, aquele velho homem, ou homem velho, ele não existe mais. Você é uma nova pessoa. Você ressuscitou. O Espírito Santo está dentro de você. Amém.